Galera, esse com certeza é um dos melhores inícios de Zekai que vocês vão ver. Mano, é simplesmente incrível. E o protagonista, o cara é bravo. O cara é brabo, vocês vão curtir demais. É uma mistura de Batman com Lelouch. O negócio é insano, vocês vão entender o porquê. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal e vamos conferir o Herói das Sombras. Eu tô falando de The Eminence in Shadow, que olha, surpreendeu demais esse primeiro episódio. Sejam bem-vindos ao TV Resenha Anime, eu sou o Iago e vamos lá falar desse primeiro episódio de Kage no Jitsuryokusha, que é esse anime aí, o The Eminence in Shadow, o Herói das Sombras, o Batman misturado ali com o Lelouch, o negócio insano. Mas antes da gente chegar no ponto principal, né, por que ele é o Batman, por que ele é o Lelouch, vamos falar um pouquinho da história. Bom, a gente é apresentado aí no início desse episódio a uma garota. Essa garota é uma garota famosa, né? Ela é atriz e tal. Só que ela tem um passado meio pesado. Ela foi sequestrada. Então há todo uma comoção em relação à segurança dela. E ela é aquela garota popular da escola, né? Que tá sempre sorrindo. Só que ela veste uma máscara. E é interessante a gente falar dessa máscara porque faz um contraste com o protagonista, que também veste uma máscara. Não, ele não é o Batman, mas é algo parecido. Porque a gente tem ali o primeiro contato com o protagonista através dessa garota que é nos apresentado, né? Então ela vai até a escola e fala, olha, esse garoto não dá, eu não gosto dele, ele sempre erra meu nome, né? Todo mundo ali fala comigo de uma maneira, mas ele parece que nem tá olhando pra mim. Então ela sente uma repulsa, aquele garoto que não olha nos olhos dela, que acaba ignorando ela não gosta dessa sensação. Então a gente vê ali que o protagonista não é tão fraco, né? Porque parece que é aquele cara que passa despercebido por todo mundo, que ninguém se importa, que vai ali pra escola, depois vai pra casa e ninguém tá nem aí. Só que a gente já vê logo de cara o maluco com uma bolsa, com um barulho ali de vários pesos, né? Barulho de ferro e tal. E aí a gente percebe que ele tem ali vários pesos, né? Utilizando ali no pulso, também na mochila, né? Pelo seu corpo. Então a gente começa a perceber que esse cara não é normal. E aí vai passando o episódio, a gente vê que essa garota acaba sendo sequestrada. E quem tá ali observando ela de longe? Sim, o nosso prota, que é uma espécie de Batman, né? Ele atua ali à noite dando porrada em todos os vagabundos que aparecem pela frente. E estava ele ali observando aquela garota porque ele percebeu que aquela garota corria de certa forma algum perigo, né? Já que ela nunca ia pra casa sozinha, e naquele momento ela tava indo pra casa sozinha porque simplesmente o motorista dela foi atacado. Ela tentou ligar ali pro motorista, acabou que ninguém respondeu, então ela falou, ah, beleza, vou embora pra casa. Só que essa foi a pior decisão que ela tomou, porque quando ela estava indo embora pra casa sozinha, né, uma garota que já tinha sofrido um sequestro antes, acabou vacilando e sim, os sequestradores apareceram e acabaram sequestrando ela. Até aí, né, a gente começa a pensar, caraca, vai ser, o negócio aqui vai ser insano. E aí ela acaba sendo sequestrada e o protagonista acaba fazendo todo um plano ali, como se realmente fosse um Batman, né? E o nosso protagonista age de maneira fria e calculista, né? Esperando o momento certo para atuar, esperando o momento certo para entrar em ação. Então ele elabora ali um plano muito bem montado e aí ele acaba invadindo onde estava ali os sequestradores, que inclusive um deles estava tentando fazer algo a mais com ela, se é que me entende. Então ele chega ali, mano, e ele arrebenta com a cara dos malucos. Ele simplesmente espanca os sequestradores. Mas antes de ele chegar no cara mais forte, que era um ex-soldado, ele espanca lá o outro cara. E aí quando ele chega no ex-soldado, ele acaba lutando muito bem contra ele ali, sendo uma luta pau a pau. Só que ele não estava utilizando a força dele no máximo. Ele estava simplesmente se segurando. E aí, a hora que ele para de se segurar, acabou a briga, irmão. Simplesmente acabou a briga. O cara espanca. Ele pega uma barra de ferro e começa a espancar os bandidos, né? E aí o cara treme todo ali. Ele que era o tal do matador de bandido elegante, blá blá blá. E tem uma história por trás desse garoto que sempre saía à noite ali
com uma máscara de esqui, né, dando porrada a um monte de vagabundo pela noite aí. Então essa história sobre esse tal vigilante acabou repercutindo em vários lugares, inclusive a própria máfia. Então os caras estavam se tremendo ali, e ele, é claro, mostrando toda a sua frieza. Mano, ele destruiu os caras, ele simplesmente deixou os caras completamente ali estraçalhados no chão, sangrando, mano, de uma maneira assim absurda. E aí ele acaba prendendo ali os sequestradores. Inclusive ele quase mata os caras de tanto espancar ali os dois. Então a gente fica ali já empolgadão, né? Putz, mano, esse cara é vigilante e tal. A história vai ser sobre esse cara ser o vigilante. E não, meus caros, ele vai e salva a garota. E aí a gente tem no outro dia essa garota encontrando com ele ali na escola. Ela não sabe que ele é o vigilante, porém, pela primeira vez ele olha nos olhos dela, né? Ele acaba olhando nos olhos dela e fala pela primeira vez o nome dela corretamente. Então ela fica surpresa e ela percebe que aquele garoto também veste uma máscara, né? E ela não entende ainda a máscara que ele veste. Mas então a gente tem esse contraste dessa garota que sempre veste uma máscara, de parecer perfeita ali perante aos outros alunos da escola, né? Já que ela tem todo um passado traumático que ela quer esconder das pessoas, mas ela precisa mostrar aquele sorriso, né? Aquela simpatia com todo mundo, sendo que ela não quer ser assim. Enquanto o protagonista, ele finge ser um fracote, né? Durante o dia, para se tornar um vigilante overpower à noite. E aí vem a grande surpresa, porque o nosso Batman acaba simplesmente sendo atropelado. É, meus caros, o cara espanca tudo quanto é vagabundo, mas não conseguiu escapar de um dos maiores vilões da história dos animes. Eu estou falando do Caminhão Sama. Esse aí, meu amigo, é o maior vilão dos animes. Então, né, de uma maneira assim espetacular, a gente tem toda uma história sendo construída ali, o vigilante, o cara sendo foda pra caramba, até que foi um caminhão e pum, no final ali do episódio, mata o nosso Batman. E é interessante essa relação com o Batman, porque tem algumas referências que a gente até vê nesse episódio, e principalmente com a forma como ele lida ali com os caras, né? Ele treina muito, a todo momento ele tá treinando, é uma coisa que o Batman faz muito, né? Tem até a questão que o Batman acaba descansando ali a mente enquanto ele está acordado. Sim, é uma coisa maluca. A gente vê outro detalhe interessante, que é ele estudando os pontos fracos dos humanos, né? Onde ele pode bater, onde ele vai conseguir ali um maior impacto. Ele tem uma caderneta, né? Então é interessante como ele consegue ser estratégico ali. Então ele acaba morrendo, né? A gente viu o anúncio ali de que ele morreu, e aí ele acaba reencarnando em outro mundo. E antes da gente ver ali a história dele nesse novo mundo de fantasia, é interessante a reflexão dele quando ele acaba morrendo, porque ele pensa: não adianta eu treinar a vida inteira, não adianta eu ser o mais forte, sempre vai ter alguma coisa pra me parar, né? Então, por exemplo, se ele é o cara mais habilidoso na luta, se alguém chegar com uma arma ali, né, e cercar ele, já era, ele vai morrer. E mesmo se ele se livrar das armas, pode cair uma bomba e destruir com ele. Então, ele sempre pensa ali em algo extremo que pode acabar com ele. Então ele tá querendo ali um poder absoluto, um poder realmente muito forte. Ele começa a pensar sobre essas coisas, né? Não adianta eu ser mais forte porque vai ter isso. Então é legal que a gente vê a mente dele sempre pensando num ponto fraco. Tudo tem um ponto fraco, mesmo ele tentando ali ser o mais forte. É bem interessante esse ponto. E aí a gente vai para esse mundo de fantasia, no qual ele tem uma capa ali que parece muito Lelouch. Age inclusive como o próprio Lelouch, quando o Lelouch tentava ali se impor pra cima de todos. Então a gente vê toda uma imponência dele ali, né? E um grupo ali de garotas, um grupo que trabalha nas sombras. E nesse mundo ele começa ali a agir como um justiceiro nas sombras, né? Criando uma organização, criando ali um grupo nas sombras, mostrando que esse cara é foda, que esse cara é B10, que esse anime, mano, vai ser muito bom. E a gente tem mais uma referência do Batman, porque no finalzinho do episódio
episódio, quando eles estão avançando ali pra cima dos prédios, né, a gente vê ele abrindo as asas ali como se fosse o Batman, uma coisa fantástica. Então a gente tem referência ao Batman, Aleluche, mano, então assim, que anime bom. E o detalhe, né, o porquê que esse anime acaba sendo diferente no início, né, porque que eu falei assim, o melhor Isekai que você vai ver nos últimos tempos, por causa da história que se cria até ele acabar morrendo por um caminhão. Porque se você não lê a sinopse, você não sabe nada da história, você vai estar ali acompanhando, pô, que legal nesse anime, o cara é justiceiro e tal, e de repente ele morre. Tipo, quando o anime tava ficando bom, quando o anime tava ficando incrível ali no primeiro episódio, que você tava falando, mano, esse cara é brabo, esse cara arrebenta todo mundo, o cara vai realmente ser o Batman desse anime. Aí simplesmente chega um caminhão e mata ele. É uma quebra de expectativa. É algo que todo anime faz, que tem o caminhão Sama, só que é algo diferente. É uma situação que você não espera, entendeu? Então é interessante esse primeiro episódio e a forma como eles matam. Não é simplesmente... Muitos animes fazem, né? Começou o anime, o cara já atropelado. Não, aqui tem uma história sendo construída, né? Tem outro Isekai, que eu não vou lembrar o nome agora muito bem, mas que tem uma proposta também diferente de início, que é o cara ali, que ele é o melhor assassino do mundo, e aí ele simplesmente faz uma missão ali muito difícil e tal, e aí quando ele tá pra aposentar, ele simplesmente pega o avião e os caras armam ali uma tocaia pra ele, na própria organização no qual ele trabalhava, acabou armando ali pra ele, ele acaba morrendo então numa explosão no avião. Então é uma proposta diferente, né? É um Isekai no qual acontece ali do protagonista acabar morrendo e indo pro mundo da fantasia, mas a forma como acontece é diferente. Então eu acho legal quando os autores fazem isso. Mas é isso, galera, realmente eu gostei muito desse episódio, foi um episódio assim muito bom, bem chamativo e que nos surpreende de maneira assim bem positiva. Mas eu quero saber a sua opinião. Já viu esse anime? Não viu? Deixa aí nos comentários pra gente debater, discutir, e é claro, a sua opinião é muito importante aqui. Essas foram as minhas primeiras impressões de The Eminence in Shadow. Valeu, galera, até a próxima. Fui! Tchauzinho.